Olá, alunos, fazer a correção do nossa primeira semana do PET 1 desse ano de 2021. Nós tivemos algumas atividades objetivas, mais uma complementar aberta. O interessante do estudante para a filosofia, em especial em perspectiva do Enem, não é simplesmente pensar aí de forma objetiva na resposta, que algumas dessas questões são até mais tradicionais aí nas questões que a gente vê espalhadas sobre esses assuntos, então até algumas vocês podem achar fácil na internet. Mas tentar entender e tentar perceber por que não é aquela resposta, né? É isso que nos faz abertos a aprender e estar mais atentos aí aos elementos principais para quando aparecer outras questões semelhantes ou nesse cunho você já está preparado aí para o Enem, para vestibulares, filosofia. São assuntos assim que são sempre interdisciplinar. Também movimenta você para outras questões. E no Enem essa questão de interdisciplinaridade está muito presente nas questões. Então a primeira nós vimos aí de um texto da Marilene Chauí, lá do livro de Convite à Filosofia, sobre o mito, que é uma narrativa anterior à filosofia, em que era muito popular, até tinha o cunho muito religioso para explicar todo o surgimento do universo, das coisas. E ele é muito atrativo porque ele apela muito pela imaginação, por elementos que a gente fica assim extasiados, né? Quem que pronuncia o mito, como que ele era narrado, né? Sempre alguém que fez alguma experiência, fez algo assim que ou escutou de alguém que fez a experiência, ou é alguém que tem uma certa autoridade pela forma de lidar com a comunidade ali, né? Sempre é o chamado poeta rapsoudo, porque era alguém que era um tipo artista popular, que recitava muitos poemas pela comunidade ali, pelas ruas, pelas casas, né? Encarado sempre como alguém que foi escolhido pela divindade, então é alguém que tem que a gente diz no meio dos jovens, né, que tem um tchan, algo assim que transcende, né? Simplesmente é uma figura mitológica, uma figura que tem algo por trás, que tem toda uma áurea na sua vida, né? E qual que é a função do mito nesse sentido? A gente vai ver que nas alternativas, a alternativa que condiz mais é a letra E. Por quê? Que o mito é uma forma de explicação da realidade e da origem de tudo, que pressupõe a adesão e aceitação dos ouvintes. Então aqui não tem nada de errado, porque o mito realmente procura explicar a origem das coisas, mas que pressupõe que o ouvinte aceite. Isso perpassa as tradições, perpassa os costumes, né? E se a gente perceber as outras questões, sempre tem elementos que não condiz com aquilo que é a função do mito. Igual a primeira aqui, ó, ele é uma narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e ao mistério para explicar o real, o que lhe confere tímida interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. Então não é tímido não, o mito tem uma força muito grande de esclarecer sobre a realidade, é claro que de forma sobrenatural, mas que até hoje as pessoas são muito cheias de superstições, de elementos aí que trazem essas questões sobrenaturais, né, de uma força muitas das vezes que está além daquilo que é explicado pela ciência. Isso é muito forte e tem uma interferência com certeza quando se explica as realidades e como que as pessoas aceitam sobre isso, né? Os povos helênicos, que são os povos gregos, recorriam ao mito para explicar a origem e o funcionamento da natureza. Logo, a mitologia aproxima-se de uma cosmologia.
Cosmologia, tanto cosmologia como cosmogonia vem de cosmos, né? O que é o cosmos? É o universo, é a explicação do universo. Logia, igual nós temos sociologia, várias disciplinas que tem o logia, é o estudo, né? Estudo do universo. Então é de forma mais racional. E o mito não aproxima de forma racional, ele é cosmogonia, que é um outro conceito que aparece lá no texto, que é a explicação. O que é? Que tem uma base, uma ordem mais que tem um cunho sobrenatural. Então é a explicação do universo de uma forma mais narrativa. Então, distanciando-se da reflexão sobre o comportamento moral. Nada a ver. Muitas vezes até os mitos têm muitos elementos até mais de forma do comportamento moral, porque traz sempre uma tradição de algo. Na Grécia Antiga, os mitos eram histórias contadas pelos sábios, pelos rapsodos que nós vimos. Eram artistas populares, tinham uma certa sabedoria, mas aqui o sábio sempre está relacionado aí com esse aspecto racional da filosofia. Eram mais contados pelos poetas, né? Pessoas que tinham uma narrativa, prendiam a atenção, cuja relevância social notável se devia à promoção e à manutenção da religiosidade. O mito é fruto da elaboração de um indivíduo, iniciado pelos sábios. Aqui, sábios, a gente sabe que está ligado à filosofia, que tem a responsabilidade de refletir acerca dos interesses da cidade, sobretudo os relativos à educação e à política. Isso é mais a filosofia, são aspectos da filosofia, né? Os filósofos que tinham esse interesse de busca da educação do povo, da arete, da paideia, né? Então, o que condiz aqui mais com a função do mito, aí a gente tem que entender o que é o mito, né? Para perceber que condiz mais com aquilo que está relacionado a essa explicação do universo também, só que de uma forma mais no sentido cosmogônico, né? Do que no sentido mais racional. Então o mito tem essa narrativa, muitas das vezes, com base sobrenatural. A número 2, tem um texto aí sobre essa relação entre o nascimento da filosofia, da mitologia, né? Sempre é a passagem da cosmogonia, que tem esse elemento sobrenatural, da explicação da origem do universo. Então é a origem do universo, de forma natural. A cosmologia é o estudo do universo. Então você vê que tem um elemento mais racional, né? Segundo texto, o nascimento da filosofia, então, possui como contexto. Aí nós temos que perceber os detalhes aqui, né? É a passagem da cosmologia para a cosmogonia, é a passagem do estudo do universo de forma racional para a origem do universo, né? Através das narrativas. É o contrário, né? O surgimento da filosofia é a passagem da cosmogonia, essa explicação da origem do universo através de Deus, para a cosmologia. Agora a explicação do universo é através de observação mesmo, igual os pré-socráticos, então, que são os primeiros filósofos, faziam, né? Pegando explicação mais racional, de observação. Lembrando aí Tales de Mileto, né, que observava constantemente e ficou o tempo, né, e ficou muito rico numa dos contos que ele tem, que ele investiu em implantação de oliveiras, porque percebeu que naquele ano ia dar muito e todo mundo ria dele, né, e depois ele produziu muito e ficou rico por causa disso. A existência espontânea sem muita racionalidade, né? Você vai única de um pensamento racional, não é espontâneo,
E não é o único, porque nós tivemos diversas correntes filosóficas no início, vários filósofos. Então, você vê aí várias correntes filosóficas até hoje, porque nunca quer olhar o universo de uma maneira só. Então a gente pega aí o símbolo da filosofia, que é a coruja, né? Coruja, esse olhar de vários pontos de vista, que movimenta a cabeça aí com 320 graus de movimento, né? Enxerga até um pouco mais atrás também. Então é porque é uma multiplicidade de pensamento. A letra C, que é a resposta certa, a ruptura com as explicações religiosas. Então a filosofia nasce rompendo. Agora, porque os mitos ficavam explicando as coisas de forma mais religiosa. A filosofia não, é de forma mais racional. E a busca por um princípio mais racional para a explicação da natureza. Então, aqui é o que condiz melhor com o nascimento da filosofia, que é rompe com essa questão de explicar as coisas de forma religiosa e busca aí por um princípio mais racional. As guerras constantes em busca do território para os gregos, nada a ver com a filosofia. A filosofia não nasce por causa de guerra. É claro que as guerras, elas fazem movimentar várias questões ali dos costumes, dos povos, das invasões, de toda uma cultura que vai constantemente em movimento, mas isso daí não faz nascer a filosofia. A ruptura com a cosmogonia, beleza, uma explicação de mundo que fosse capaz de incluir tanto o pensamento mítico quanto o pensamento racional. Aqui você vê que aí vai certo. Então, uma pessoa que não está atento, por exemplo, numa questão dessa no Enem, você vê que tem um pedacinho aqui que seria como uma laranja podre. Por quê? Porque a ruptura da filosofia é bem radical. Não fica incluindo o pensamento mítico, mas mesmo que alguns filósofos pegam alguns elementos da tradição, ou que faz igual Platão, tem muitas alegorias, retoma muitas questões ali, mas ele pega para refletir aquilo ali de forma racional. E não é para valorizar o pensamento mítico ali, incluir o pensamento mítico, não. Se pega alguma narrativa, é para explicar de forma racional. A número 3, então, sobre também a questão do surgimento da filosofia, nós temos aqui um escrito do filósofo Friedrich Nietzsche, que é um filósofo moderno, e que ressalta aí os pré-socráticos, né? Então tem uma narrativa aí, igual ele pega a água, Tales de Mileto, vários outros que pegam cada elemento, né? Igual no caso aqui a água, que procura explicar de forma racional todo o surgimento do universo. Aí, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. O que caracteriza, né? Vamos ver aqui, ó, é a letra C. Vamos perceber aqui primeiro o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. O impulso, então aqui, ó, o impulso para transformar. Esqueci até de destacar aqui, mas o surgimento da filosofia não foi uma coisa de impulso, foi algo aí que foi feito de forma mais racional, de observação, de análise, né? Que cada filósofo teve toda uma explicação para defender algo. Se Tales defendeu que a água é a origem das coisas, é porque ele foi observando todos os elementos da água. Desde o nascimento a gente precisa de água, quando a gente morre a água sai do nosso corpo, os vários elementos de mudança da água e tudo isso. Então não foi por impulso, né? E elementos sensíveis também não. O desejo de explicar usando metáforas, não. Eles não faziam metáfora como muitas das vezes é o mito que faz. O mito são cheios de elementos metafóricos, né?
Então, uma espada, um movimento, uma briga do céu com a terra, cada deus ali tem o estilo dele, tem as cores, tudo ali é metafórico, né? Então explica a origem das coisas de forma metafórica. Já a filosofia, quando ela usa metáforas ou alegorias, sempre é de forma mais racional. E a letra C, que é a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Causa primeira, lembrando aqui de forma a filosofia, o que causa todo o surgimento das coisas. Os pré-socráticos tinham essa preocupação. Então surge da água, dos números, do fogo. Cada um vai defender uma physis, né? Que vai ser uma arquê. Então é a letra C. A D, ambição de expor, já está vindo um pouco errado aqui, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. Não, que os primeiros filósofos tentam fazer é explicar a origem das coisas, não simplesmente a diferença. Até muitas vezes pegar um ponto comum, né? Para mostrar que tudo surge da água, tudo é um elemento básico, onde vai surgir tudo dele. E a letra E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos. Elementos empíricos simplesmente pela experiência, o que existe no real. Os pré-socráticos tentam justificar a origem de muita coisa de forma racional, não só pela experiência empírica, não. Também pela racionalidade, né? Tem alguns que vão defender, igual apeiron, o átomo, são coisas que você não vê de forma empírica ali pela experiência, não. Vai passar por métodos de racionalidade, né? E a número 4, tem uma citação aqui da filósofa Marilene Chauí, que cita também o livro dela, Convite à Filosofia. E a Marilene Chauí explica, não vou ler aqui o texto, né, mas já passando aqui para o enunciado. Marilene Chauí, né? Esse daqui tá extrapolado aqui. A Marilene Chauí explica que a filosofia nasceu por causa de alguns elementos essenciais. Então a gente vai ver que todas as alternativas aqui tem elementos que alguns são verdadeiros, mas tem uns misturados ali, né? Pelo texto aqui, vocês leem, é quase que aqui a resposta que está aqui, ó. Vamos observar aqui, ó. É a letra A porque filosofar é você admirar e encantar a realidade. Não é ficar imaginando coisa fora desse mundo, não. É você questionar, pensar a nossa realidade. E a filosofia, ela nasce da insatisfação com a tradição. Porque quando vem algo de tradição que não se questiona mais, aí o filósofo é aquele que questiona. E ele acredita na capacidade da razão. Então você vê que todos esses elementos que aparecem aqui condiz com o nascimento da filosofia. Agora vamos pegar a letra B, por exemplo. Desencanto com o mundo, beleza? Mas que está relacionado com encanto, mas que aqui vem ao contrário. Desencantar com o mundo, é como se você não gosta do mundo. Não, o filósofo é aquele que encanta com o mundo, né? Fidelidade à tradição, também ao contrário, não é fiel à tradição. Tradição é algo que vem de muito tempo. Não, ele sempre questiona as coisas. Não, nós temos que mudar, sempre está em mudança. Admiração e espanto com a natureza, beleza? E suas mudanças, que é o devir, né? Que é Heráclito, que é um dos filósofos pré-socráticos, que faz contraposição a Parmênides. Ele vai dizer que a nossa vida é sempre uma mudança. Por isso que ele diz que aquela frase, a gente nunca passa no mesmo rio duas vezes, porque você passa uma vez, na segunda vez a água do rio não é a mesma. Beleza, essa parte aqui tá certo, mas essa primeira, você vê que tá errado. É um encanto com o mundo, não é fiel à tradição, porque está sempre em mudança,
e a outra parte que está. Então você vê que tem laranjas podres aqui que a gente tem que observar quando a gente entende o que está sendo pedido. A letra C, a religiosidade e a crença nos textos míticos de Homero e Hesíodo? Não, ao contrário, né? Filosofia não nasce nessa religiosidade, nessa crença, não. Ela rompe com a mitologia. Letra D, fé nos deuses, aí já estragou tudo, né? Porque a fé nos deuses está ligada à mitologia e a filosofia ela rompe com isso, né? Ela é um caminhar mais racional. Insatisfação com as explicações tradicionais, beleza. A filosofia nasce com essa insatisfação, por quê? Porque tem muita coisa que já não explica, né? As questões dos deuses começam a não influenciar tanto na vida do povo. Busca racional para conhecer os deuses, aí estragou. A busca racional é para conhecer o universo, de onde surgem as coisas, o porquê das coisas, geradores da natureza. Então esse pedaço aqui estragou a letra E, então aqui corresponde, tem todos os elementos, aqui é a letra A. Então nós, para quem são os meus alunos, eu passei uma atividade complementar aí que condiz com aquilo que a gente veio refletindo aí a relação do mito, da filosofia do mito, que nesse terceiro ano a gente retoma. A filosofia é interessante que a gente passa pelo primeiro, segundo ano e volta algumas coisas, né? Então, aqui eu pus uma char, você vê que tem um ferreiro aqui tentando, uma bigorna, tentando modular, igual como se estivesse quente, né? Tem todo um simbolismo aqui, o coração, e a marreta é o cérebro. Então ele vai modular. Aí eu perguntei para vocês, para fazer essa relação da filosofia e o mito, pensamento que a filosofia é mais razão, né? E o mito é mais coração, que é a vida no ocaso, do jeito que ela é. Então aqui só colocando, não é a resposta, né? Só colocando alguns elementos aqui para a gente entender. Então quando nós estamos diante dessa charge, a gente pode pensar nessa relação de filosofia e mito também, porque, igual eu coloquei aqui, o ser humano constrói sua história, a história do ser humano é cercada por emoções, sentimentos, escolhas, pensamentos, aprimorando-se a cada instante. Então nós não podemos ficar presos aos nossos sentimentos e emoções, a gente tem que fazer boas escolhas, pensar. Você tem que modular, não pode deixar o seu coração tomar conta, a emoção. Pode até ser bom em alguns momentos, mas te leva também às tragédias. Suas experiências constam de fatos, de reflexões. Então, você tem que olhar, observar o que está acontecendo, refletir. Não é algo apenas vivido por acaso, né? Alguns momentos a gente deixa igual a música, né? Deixa a vida me levar. A gente precisa se projetar. Eu preciso, não, deixa, eu estou hoje nesse emprego, não preciso me estudar, nem me preparar, não. É claro que viver, todo mundo vai estar vivendo de alguma forma, mas tem algumas coisas que você pode ser mais feliz, né? Agir só pelas emoções e pelos desejos transforma-o num touro solto e desgovernado. Então, se você age só pelas suas emoções e desejos, é preciso modelar um pouco esse coração usando um pouco da razão, né? A razão pode ajudar a colocar limites nesta ferocidade, nem impulso que arrebenta cercas. A razão pode ser luz que direciona o caminho. Então, nós somos animais em alguns momentos, instintivamente, queremos agir pelos nossas vontades, nossos desejos, mas quando eu coloco um pouco de razão aí, que é uma questão de treinar, né? Filosofar é abrir os olhos para a vida. A gente não aprende de um dia para o outro. Admirar e encantar-se por tudo, fazer perguntas constantemente e sempre questionando. Filosofar é abrir a mente para o novo, agir como ser humano. Aqui uma ideia, né, de como que você desenvolve. Esse tipo de treino é muito importante.
De repente você tem um desenho aqui e você precisa relacionar com o texto, como é que você faz, né? Você observa o que está querendo dizer essa charge. Então você vê que um ferreiro pode ser todos nós, né? E a gente usar da razão para modelar o coração. E o coração está quente, né? Ou seja, quando você vive fortes emoções ou está em momentos assim que o coração parece ser mais fervente do que a razão, aí você segura ele, uma bigorna, que pode ser um símbolo aí, né? Segurar as nossas estrias aí das nossas vidas e de repente estudar um pouco mais, parar, respirar, ou parar para ter aquele momento de reflexão e não agir só pelo impulso, né? Por tudo aquilo que somos controlados constantemente. Então essa semana a gente aprendeu bastante coisa, não deixe de olhar isso com detalhe, é muito importante para a sua vida pessoal, de formação também, principalmente para aqueles que querem se preparar para o Enem. Retome o vídeo aí, se inscreva para sempre ser notificado, participe aí, deixe o seu comentário, questione também, que eu sempre olho e leio todos os comentários. Um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.